Caros irmãos e irmãs, saudações em Cristo. Estamos apresentando o Evangelho do dia com a reflexão. Hoje, dia 1º de fevereiro, sábado. O Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, estamos diante de um texto belíssimo, que tem várias interpretações. Uma delas é uma interpretação pascal, a travessia de um mar, que simboliza a travessia do Mar Vermelho, a Páscoa dos judeus, dos hebreus, saindo do Egito, que simboliza também o que os antigos diziam: Jesus, o novo Moisés, atravessando o mar de chamas, do mundo inferior, trazendo consigo numa bela procissão aqueles que estavam na sombra da morte, atravessando o mar. Então é um texto que podemos pensá-lo a partir de uma referência pascal, até porque apresenta Jesus dormindo. Quando Jesus dormirá? Na cruz, não é? Na cruz ele estará, como que, entre aspas, dormindo. Então essa é uma interpretação muito bela. Enquanto Jesus dormia, os apóstolos estavam vivendo uma grande tempestade, uma grande angústia. Quando Jesus na cruz morreu, dormiu, entre aspas, não é? Então a humanidade atravessou uma grande angústia. Matamos a Deus, não é? Nós somos assassinos, cometemos um grande crime. É bela essa interpretação, dada por alguns padres da igreja, mas vamos a outras interpretações possíveis desse texto. E conhecerão a Jesus na tempestade. Conhecer a Deus na tempestade. Às vezes nós vivemos tempestades na nossa vida e imaginamos que Deus está dormindo, como os discípulos viram Jesus deitado com um travesseiro. Mas por que não toma uma providência? Por que Deus não age na minha vida? Por que Deus me permite passar por tudo isso? É a imagem de um Deus que dorme, de um Deus que silencia diante da dor e do sofrimento, da angústia e das tempestades do mundo. Será que Deus está realmente dormindo? Será que Deus não se importa com o sofrimento do homem, com a amargura? Claro que se importa. Nós vemos que Jesus levantou-se e ordenou imediatamente ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O homem tentava ter domínio sobre coisas sobre as quais ele não tem domínio. A natureza, o vento, o mar, não há como dominar. Só Deus é capaz de dominar estas coisas. Às vezes, é preciso viver essa experiência de quase naufragar. Viver essa experiência de ver o barco afundando para poder gritar por Deus. Há muitas pessoas que, mesmo o barco afundando, por orgulho, não gritam por Deus. Mas o texto apresenta essa possibilidade, a beleza de, vendo o barco naufragando, gritar por Jesus.
Às vezes é a família que está naufragando, às vezes é o seu comércio que está naufragando, às vezes são os relacionamentos interpessoais, as amizades que não vão bem. Então, muitas coisas podem naufragar na nossa vida. E a gente, antes que a barca naufrague, é preciso gritar por Jesus. Mestre, ajuda-nos, não é? O Senhor tem domínio sobre todas as coisas e nós cremos nisso. O Senhor que domina os demônios e diz aos demônios a mesma coisa que diz ao mar, cala-te, silencia. O Senhor pode, porque o Senhor é Senhor da natureza, Senhor de todas as coisas. O Senhor pode vencer tudo aquilo que em mim hoje é caótico, tudo aquilo que em mim é desestabilizante, tudo aquilo que me angustia. O Senhor tem poder para me lançar numa situação nova, de calmaria, de tranquilidade. Queremos muitas vezes vencer nossos problemas sozinhos. E eu dou uma dica e um conselho. Partilhe com alguém a sua dor. Quando você partilha, a dor se torna mais leve. A pedra que você carregava sozinho se torna mais leve. Então os discípulos querem lutar contra o ingovernável, o mar e o vento. Só Deus pode governar o mar e pode frear o orgulho das ondas do mar. Muito bem, atravessar os desafios da vida, chamando por Jesus. É um texto de um fato acontecido com um grande valor teológico para muitas reflexões, para iluminar a nossa vida. Deus não dorme nunca, diz o Salmo. Nosso Deus não dorme nem cochila, mas Ele cuida de nós sempre. Nós é que às vezes queremos a solução dos nossos problemas na nossa hora e não respeitamos a hora de Deus. Os santos também viveram momentos de angústia, momentos de solidão, momentos de tempestade e pediram a intervenção de Deus logo, não é? Caros irmãos e irmãs, Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tão angustiados? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm confiança em Deus? Nós vivemos às vezes momentos difíceis da vida porque, além da dificuldade que estamos passando, nos falta ainda a confiança em Deus, a fé, o abandono, a entrega. Muitas vezes uma tempestade, uma ameaça dentro de casa, a falência de um negócio, a doença, a morte de alguém, nos faz entrar num grande desespero, numa grande tempestade. É preciso entregar os nossos medos a Jesus, chamar por Ele. Lembrar que a tempestade não é um momento para desesperar, mas pode ser uma grande oportunidade para repensar a vida, para rezar, como eles fizeram, clamando por Jesus, para se tornar livre diante do mundo também, porque a tempestade traz sempre uma bifurcação e uma possibilidade de escolha. Terceiro, a tempestade é sempre uma oportunidade para colocar a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, que a paz e a bênção do Senhor vos acompanhem.